Fala pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu vou trazer informações sobre cirurgia do siso. A gente tem visto aí ultimamente muitos casos de óbitos que são gerados após a extração de um dente siso. Nesse vídeo eu vou te mostrar como é realizada uma extração de um dente siso que é considerado complexo. Isso é muito importante para a gente verificar se essa cirurgia vai ser uma cirurgia que pode gerar consequências para o paciente ou se não, se vai ser uma cirurgia mais tranquila. Então, bem, esse aqui é um raio-x de um siso que está na horizontal. Esses sisos que estão na horizontal, eles já são considerados sisos mais difíceis. Então, se seu siso ele é um siso na horizontal, deitado, é um siso que você deve procurar um profissional mais experiente. A gente tem relatos aí, inclusive de artigos científicos, que dizem se um siso ele é considerado um siso mais fácil, se é considerado um siso médio ou se é considerado um siso mais difícil. Então, um siso deitado é mais difícil, então a gente necessitaria, por esses artigos, ter um profissional aí com mais experiência, por exemplo, com mais de 10 anos em experiência de extração de siso para ser uma cirurgia mais tranquila, tá certo? Então, a primeira avaliação é o posicionamento do siso, que a gente deve avaliar. Uma segunda avaliação é se ele está incluso, semi-incluso ou totalmente incluso. Nessa condição que a gente está mostrando no vídeo, aqui nesse canto esquerdo, a gente pode observar que o dente ele está semi-incluso. Já nesse outro aqui, a gente pode observar que o dente está completamente incluso e ele está tocando no segundo molar, o que torna a cirurgia mais complexa. Então, um profissional mais experiente para um siso deitado e um siso que ainda está tocando no segundo molar, o que torna a cirurgia mais complexa de ser realizado, que a gente deve observar alguns cuidados antes de realizar a cirurgia, como por exemplo, exames pré-operatórios, observar a saúde desse paciente, observar onde vai ser realizada essa extração. Muitas vezes a gente tem que fazer a extração acompanhado por um médico anestesista ou mesmo ambiente hospitalar. Então, são informações que a gente deve observar na extração do siso. Segunda observação, anestesia. Então, a gente escuta muito relatos de que tomou 8, 9 anestesias. Indo desse lado, a gente observa que essa extração não foi uma extração feita de forma correta. Então, utilizar um bom anestésico, um bom sal anestésico é importante para a gente realizar uma cirurgia tranquila, em que a gente precisa de menos anestesia e tornando o procedimento mais simples para o dentista e mais tranquilo para o paciente. Esse é um segundo fator que a gente deve observar na nossa cirurgia de siso, o tipo de incisão. Quanto maior a incisão, por exemplo, incisão que às vezes a gente considera uma incisão triangular, que a gente vai abrir dos dois lados, descolar, que é isso que a gente está fazendo aqui nesse vídeo, ou uma cirurgia em envelope, em que a gente vai fazer uma cirurgia seguindo, uma incisão seguindo ali os dentes, com uma relaxante. Isso também é um fator que vai contribuir para a recuperação do paciente. Isso é provado em artigos, que cirurgias que a gente faz uma abertura muito maior, às vezes um tipo de incisão de forma é menos conservadora, é uma cirurgia que a gente vai ter no nosso paciente algumas consequências. Por exemplo, trismo, isso é observado como consequência de extração de siso, que é pouca abertura de boca. A gente vai observar também no nosso paciente mais inchaço, a gente vai observar no nosso paciente mais dor na região. Então, tudo isso a gente tem que planejar para fazer uma cirurgia tranquilo para o nosso paciente e nosso cliente. Bem, essa é uma das etapas mais importantes, que é a anestesia. Para mim, é uma das etapas mais importantes da anestesia, abrir a região e a sutura. Quando a gente vai ganhando mais experiência para fazer extrações, a gente observa que a gente perde mais tempo nisso e menos tempo na extração. Por incrível que pareça. A extração, quando bem planejada, é uma extração que corre de uma forma tranquila, desde que a gente observe tudo isso que eu estou falando para vocês: posicionamento do dente, se ele está próximo ao dente ao lado, onde a gente vai fazer a cirurgia, quem vai estar presente nessa cirurgia, se a gente vai precisar de um médico. Então, o que eu falo nas minhas extrações, nos meus implantes, que hoje em dia eu faço, que muitas vezes a gente gasta mais tempo para anestesiar, para suturar, tá certo? Então você pode observar como esse siso está na horizontal, esse siso está mesializado. Então a gente vai precisar fazer uma boa abertura para a gente visualizar bem esse siso, tá certo? E proceder com o que a gente chama de odontosecção, que é cortar o dente, tá certo? Isso também é um fator que dentro do nosso planejamento a gente tem que estar preparado para isso, porque isso vai gerar mais todas aquelas consequências que eu falei no início do vídeo. Pode a recuperação do paciente é um pouco pior,
a gente pode observar mais trismo, a gente pode observar mais inchaço, a gente pode observar mais sangramento. Então, tudo isso dentro do planejamento, a gente precisa conversar com o paciente. É necessário um cirurgião mais experiente para realizar esse procedimento, e tudo isso deve ser conversado com o paciente para que a cirurgia seja feita de forma tranquila, a cirurgia do siso seja tranquila para o paciente. Bem, nessa cirurgia do siso, agora a gente vai observar o corte da coroa, que dentro da odontologia a gente chama de odontosecção. A gente tem que cortar essa coroa, muitas das vezes quando o siso está muito deitado, a gente primeiro tira a coroa, para depois tirar as raízes. Às vezes a gente precisa não só fazer odontosecção, como osteotomia, que é tirar, remover um pouco de osso. Então, tudo isso a gente precisa realizar durante o nosso procedimento cirúrgico. E dentro do nosso planejamento, a gente precisa conversar isso com o nosso paciente, porque não só a gente tem risco para a cirurgia ser mais difícil, mas também a gente tem riscos pré-operatórios, como por exemplo, isso em artigo científico define, pacientes que têm IMC muito alto são pacientes que são considerados pacientes que têm uma recuperação pior, são cirurgias consideradas mais difíceis. Pacientes que apresentam doenças pré-existentes, como por exemplo, diabetes, hipertensão, são outro tipo de abordagem que a gente tem que fazer. Pacientes que possuem pouca abertura de boca, também vai gerar uma cirurgia mais difícil. Até mesmo a cor de pele, sabia? A gente tem em artigos que mostram que pacientes asiáticos e pacientes negros, a gente tem cirurgias mais fáceis para pacientes asiáticos e para pacientes negros. Isso são provados em artigos científicos que isso pode variar. Então, tudo isso a gente precisa avaliar dentro do nosso planejamento para fazer um correto planejamento para ver o que a gente pode realizar ali para a gente não gerar esse tipo de consequência aí que a gente está vendo na televisão de pacientes que vão a óbito após uma cirurgia do siso, tá? A medicação também a gente precisa observar. Tudo isso também, apesar de muitos artigos científicos falarem que não há diferença se o paciente toma ou não antibiótico antes de realizar a cirurgia. Por exemplo, pacientes que têm algum problemas cardíacos, é necessário a gente fazer uma profilaxia antibiótica sim, ou pacientes que têm algum tipo de comorbidade pré-existente, a gente precisa fazer uma profilaxia antibiótica. Eu, nos meus casos, se eu observo esses fatores que eu estou falando para vocês, eu sempre passo antibiótico antes da cirurgia, anti-inflamatório antes da cirurgia. Inclusive, anti-inflamatório que a gente chama de uma classe que são anti-inflamatórios esteroidais, né? Que são corticoides aí que a gente vai utilizar para a diminuição da resposta inflamatória, não ficar com o rosto muito inchado, não ter problemas. Então, tudo isso a gente avalia na nossa anamnese, no tipo de extração que a gente vai fazer. Não é simplesmente entrar na extração para fazer sem observar todos esses cuidados, tá certo? E a cirurgia do siso é realizada exatamente assim como vocês estão observando. A gente tem que fazer um bom descolamento, um bom planejamento, ver o siso, cortar a coroa do siso e aí sim passar para remover as raízes, tá certo? Um fator importante nessa região eh, da nossa mandíbula, é uma região que a gente fica muito próximo ao nervo alveolar inferior, né, um chamam de nervo troncular. Ou seja, essa proximidade ela também tem que ser avaliada, para no caso de ter parestesia, que é parar de ter sensibilidade no lábio ou na língua. Isso também é eh uma consequência de uma cirurgia de siso. Isso tudo tem que ser explicado para o paciente, né. A gente sempre se está muito próximo ao nervo, a gente conversa dizendo que há possibilidade e existe alternativas que a gente pode fazer para contornar essa questão dessa proximidade com o nervo alveolar, para a gente não gerar danos para o nosso paciente. Então, primeiro passo, removeu a coroa. Aqui nesse vídeo ele vai extrair, tirar as 2 raízes de uma vez, não vai precisar seccionar. Às vezes a gente consegue fazer isso. Inclusive dentro daquela nossa tabela que eu falei sobre sisos mais fáceis e sisos mais difíceis, a gente tem casos em que as raízes estão fusionadas. Então pode ser um siso mais fácil, uma raiz fusionada, mas pode existir raízes fusionadas enormes. Já é um siso muito difícil de ser extraído. Então a gente tem um siso com raízes fusionadas, é um siso mais fácil. Siso com as raízes que estão não são fusionadas ou são dilaceradas, raízes tortas, também são extrações que são consideradas extrações mais
difíceis. E se vocês estão gostando dessas informações, dessa ilustração aqui desse vídeo para vocês, vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar sobre esse vídeo. E eu vou deixar aqui também um link sobre cuidados pós-operatórios e cuidados pré-operatórios também para a extração do siso, tá bom? Então, como vocês podem observar, a gente sempre usa instrumentos muito delicados, vai com calma para não ser uma cirurgia muito invasiva e a gente não ter uma recuperação melhor. Recuperação melhor é o quê? Menos inchaço. Mas, gente, fez a extração do siso, inchaço é normal ali nos 4 primeiros dias. Agora, aquele inchaço muito grande, a gente tem que procurar o dentista, a gente tem que observar por que tá tendo esse inchaço, se tem algum tipo de infecção, se tem presença de pus, para a gente estar controlando aí de perto. Os meus pacientes, quando fazem um siso comigo, eles sempre levam meu telefone para casa, a gente está sempre em contato e como eu falei para vocês, eu vou observar todo esse planejamento. Siso está deitado, paciente tem doenças pré-existentes, paciente tem um índice de massa corporal muito alta, paciente tem uma baixa abertura de boca, abre pouco a boca, paciente tem doenças pré-existentes, e além disso, o paciente tem fobia de dentista, isso também é muito importante. É um paciente ansioso, é um paciente que já passou por cirurgias antes, tudo isso a gente vai avaliar para a gente fazer o nosso planejamento. E muitas das vezes a gente pode ouvir do dentista que a gente precisa de um médico. Na consulta, na extração, no consultório, a gente faz com a presença de um médico. Para o nosso médico, uma pequena sedação em que o paciente vai ficar mais tranquilo durante a cirurgia, em que ele não vai estar participando de forma ativa, acordado, ele responde. Na sedação ele está respondendo, mas é uma cirurgia muito mais tranquila. A gente entra com é, uma série de medicações endovenosas que podem facilitar também o trabalho do cirurgião dentista e ser uma cirurgia muito mais tranquila, com outro tipo de acompanhamento. Isso é muito interessante se seu siso é um siso difícil. A gente tem que investir um pouco mais, mas é o que eu estou te falando, isso às vezes vai diferenciar se você vai ter uma recuperação muito ruim ou até casos como dessa menina aí que veio a óbito durante uma extração do siso, tá certo? Então tudo isso a gente vai observar. Bem, eu vou passar aqui um pouquinho para frente, para vocês entenderem. A gente está fazendo a remoção dos fios instrumentais delicados, e olha lá as duas raízes vindo. Essas duas raízes elas não são unidas, então muitas vezes a gente tem que fazer o corte da raiz também, tá? Separar essas raízes para fazer essa extração. A gente está fazendo isso no manequim, né? Mas imagina na boca a gente colocar todos esses instrumentais, eles não se encaixam ali. Por isso que é importante a gente fazer uma boa anamnese, às vezes a gente precisa pedir exames pré-operatórios para a gente conseguir mapear como vai ser aquela cirurgia. E agora vem uma das fases que eu considero mais importante, que é a sutura, tá bom? A gente precisa fazer um bom fechamento ali da região. E como eu te falei, nas minhas extrações hoje, eu levo às vezes menos tempo para fazer a extração e mais tempo para fazer a sutura, mais tempo para anestesia, usar um bom sal anestésico, um bom tempo de espera para aquela anestesia fazer efeito e uma excelente sutura, para a gente não ter. Acontece, tá? Com todos os casos. Se você já fez isso, já passou por isso, às vezes depois de 10, 15 dias forma literalmente um buraco. Às vezes a gente tem que irrigar aquilo ali com uma seringa. Vou deixar um vídeo aqui, o link de um vídeo em que eu falo sobre os cuidados pré-operatórios. Nesse vídeo aqui a gente está usando, ele está usando uma esponja, só que a gente não utiliza isso, tá bom? Isso aí já tem muito artigo que é pesquisado que isso, inclusive, pode fazer com que a cirurgia seja mais lenta. A gente pode utilizar alguns biomateriais em alguns casos em implantodontia, mas são casos bem específicos. Mas aqui em siso a gente não utiliza porque isso, inclusive, deixa a recuperação mais lenta, tá bom? E deixa eu passar aqui um pouquinho para frente. Agora vem a sutura, também, como eu falei, é uma das partes mais importantes. Eu sempre gosto de deixar fechadinho ali por primeira intenção, deixar os dois bordos bem fechados, tá certo? E se vocês gostaram desse vídeo, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal. E qualquer dúvida, é só me mandar aqui que eu terei todo o prazer em responder. Até o próximo vídeo. Obrigado, pessoal. Tchau.